muita coisa até aqui já, e olha que tem mais por vir. E chegamos nessa nossa categoria do material substrato, né, como Lina trouxe, né, a gente na verdade, várias das coisas que a gente está mostrando, elas poderiam facilmente ser encaixadas em outras categorias, porque existe uma conversa muito forte. Então, óbvio que a gente já tá de certa forma, a materialidade, ela já apareceu em alguns desses projetos, mas acho que é interessante dar uma atenção, carinho especial para a importância do material. Que tipo de substratos a gente está falando quando a gente está falando desse universo do fazer com o bio? Acho que uma palavra que muita gente tem ouvido hoje, ou se não, vai passar a ouvir bastante agora que entrou para o biomakers, é a ideia de biomaterial ou material bio-based, que é Uhum. esse substrato biológico. Então tem muita gente fazendo uma pesquisa no campo dos plásticos, por exemplo. Então a sacola plástica, que é feita ali com derivados do petróleo, que tem umas questões de reciclagem, que geram um problema de lixo ambiental. Será que eu posso, ao invés de usar este tipo de material, usar um que é biodegradável, né, que ele é bio-based, né, que ele é um material. Então vocês vão ver muito esse termo de biomaterial, está cada vez mais comum, né. Ah, eu ouvi gente que usou micélio é outra palavra, né, o cogumelo. O micélio não é o cogumelo que a gente, né, compra no mercado, é o corpo, expresso, né. O micélio ele geralmente está ali embaixo, criando a teia, de sustentação, vamos dizer assim. Então, os projetos que a gente vai apresentar aqui, um deles é esse Ecovative, que é uma empresa que já existia há muitos anos no mercado, deve ter uns 10 ou 15 anos que o Ecovative já está no mercado. E se você pensar, né, estava comentando, embalagem, né, a gente tem ali o papelão, né, você abriu a caixa, né, quando você recebe a entrega, você tirou o papelão, aí você tirou uma outra caixa, né, tipo uma boneca russa de coisa. Aí você abre a caixa, aí tem o isopor que está guardando esse produto, né, que pode ser um celular, pode ser um perfume, então pode ser um vinho. Então essa empresa o que ela fez foi se especializar em trocar esse isopor por este material que ele é baseado em micélio, né. Então esse micélio, ele é uma mistura que você vai ali colocando o esporo desse fungo, ele cresce dentro desse substrato, que é um substrato geralmente de serragem, com um tipo de açúcar, vamos dizer assim, e aí ele cresce naquele formato, né, ele vai naquele molde, e depois você tem que colocar no forno. Então você, de certa maneira, acaba matando ali esse fungo, mas esse material ele é completamente bio, não o substrato. Eh, e aí, enfim, a ideia dessa empresa, uma empresa americana é conseguir substituir todas essas embalagens que usam de plástico e de isopor por esse material. Eu já tive a oportunidade de ter na mão, há muito tempo atrás, que eu acho que eles refizeram a receita deles recentemente, mas há uns 4 anos atrás, eu tinha o que vai o vinho. E uma das questões ainda era o peso, porque o isopor, ele é muito leve se comparado ao material que é feito de micélio, e eles estavam tentando reduzir esse peso, porque esse peso influencia no frete. Mas assim, existe uma opção, né, para as empresas que querem ser mais sustentáveis, ao isopor, né, mesmo que ela seja um pouco mais pesada e que possa influenciar no frete, ou enfim, nas questões que o peso envolve na logística dos produtos no mercado, é uma questão mais de escolha de consciência, né, ali, no caso de posicionamento dessas empresas. Mas é interessante ver que eles estão no mercado, e com uma coisa que você pode fazer em casa. Você pode fazer, essa forma de micélio, colocar no forno depois e crescer o micélio em casa, a gente já deu workshop disso. E aí uma coisa que você pode fazer na cozinha, uma coisa que virou um produto de mercado, porque às vezes tem isso também, às vezes a inovação ela é tecnicamente possível, a tecnologia está disponível, mas o problema é escalar. Então eu acho que Hum. eles tiveram muito, vamos dizer assim, coragem de ir para o mercado com esse produto e estão até hoje, né, verifiquei esses dias, e aí eles querem chegar em outros lugares também com essa pesquisa. Então assim, a gente estava falando de um substrato que ele está ali substituindo plásticos e isopores. Mas a gente também tem um outro lixo que é o lixo eletrônico, então tem também essa pesquisa com relação a como que a gente vai encontrar materiais eletrônicos que sejam biodegradáveis. Existe toda uma linha de pesquisa em, biocondutividade ou biomateriais compatíveis ou biomateriais condutivos.
Existe toda uma linha de pesquisa em biomateriais condutivos por diversas razões. Uma vez eu encontrei uma pesquisadora do Rio de Janeiro, inclusive, que ela comentou comigo como técnica de laboratório, né, de hospital, você tem que calibrar as máquinas. Então tem uma máquina que faz um exame específico em tecido de pulmão, mas você não tem às vezes tecido de pulmão para testar. Então você precisa de um tecido de pulmão que tenha mais ou menos a mesma, condutividade que o pulmão teria para calibrar a máquina, porque lembra, a gente estava falando de biometria antes, a gente estava falando de eletrocardiograma, então essas máquinas estão tentando mensurar elétrons que estão passando ali pelos tecidos do corpo humano. Então como que você calibra as máquinas se você não tem um pulmão disponível? E aí ela desenvolvia esses biomateriais condutivos que tinham uma condutibilidade parecida com a do pulmão, enfim, parecida com outras partes do tecido do corpo humano. E foi muito legal encontrar essa turma toda. Particularmente, eu sou interessada na coisa de wearables, que são tecnologias vestíveis. Então, quando a gente está falando aí de tecnologias vestíveis, ou cada vez mais a ideia de a gente vai virando um ciborgue, porque a gente já tem o celular, já tem o relógio, agora a gente tem o óculos, a gente tem implantes, e aí, quem sabe, cada vez mais a gente vai estar dentro do corpo. Aí a gente fez esse projeto acho que foi durante a pandemia, foi na época da pandemia, em que a gente usou ali um produto fermentado, não, um substrato fermentado com um óxido de grafeno condutivo. E aí a gente foi fazendo algumas pesquisas para ver como que esse material se comportava com relação à condutibilidade. Então, ao invés de usar ali eletrodos para fazer o batimento cardíaco, que são aqueles almofadinhas que depois você joga fora, a gente usava esse material, que ele é um material depois que você pode compostar, né, até porque tem carbono. E aí a gente está mostrando aqui projetos em áreas afins de biomateriais ou bio-based materials, mas que tem essa mesma proposta de existe um fungo que está crescendo, existe um fermentado que está crescendo, e aí a ideia é substituir o que a gente tem no mercado, ou o modelo mental que a gente tem no mercado por esse tipo de material. Então, uma coisa com a doutora Cecília comentou desse projeto foi: interessante você está fazendo esse projeto de condutibilidade, porque a gente tem alguns sensores que a gente quer aplicar na pele, né, dos pacientes, e ficar medindo coisas, mas à medida que o paciente vai tomando banho, esse sensor, a ideia é desaparecer. Então ele tem ali um mercado que está se abrindo para esses sensores temporários, né, que a gente fica pensando: "Quem compraria um eletrônico que, né, tipo, é biodegradável, que vai deixar de funcionar?". E aí a gente não sabe, mas existe nicho para tudo. E o melhor disso é que a gente fez dentro de um laboratório que era um banheiro reformado, né, no espaço que a gente tinha. Exatamente. É Exato. isso. Acho que não só, né, existe um nicho para tudo, os nichos estão se multiplicando, se reproduzindo. E fico pensando, né, nessa transição de paradigma de manufatura, no sentido de fabricação dos materiais, versus cultivo. Aliás, talvez não versus, talvez um em combinação com o outro, essa sensação, essa noção de que manufatura está dando espaço para cultivar, ao invés de fabricar, talvez a gente vai passar a crescer, a gente vai passar a cultivar materiais, substratos para esse tipo de produto, por exemplo. Pode ser, mas agora a gente está, por exemplo, na próxima grande área que a gente vai colocar, são as técnicas de fabricação, né. Quem sabe onde a gente chega no lugar de cultivo, mas a gente ainda está no lugar de fabricação. Então nessas técnicas, por exemplo, a primeira que a gente quer mostrar aqui é o trabalho maravilhoso do pessoal da BioEdTech, que eu super recomendo vocês darem uma olhada. Tem uma formação na área de bioimpressão 3D, tanto para bioimpressão 3D de células humanas, quanto também para bioimpressão 3D de comida. E elas oferecem cursos. Eu falo elas porque é a Jana, que está a Janaína Denoves, que está na frente, e a Letícia, né, que estão. E aí tem um monte de outras cientistas lá envolvidas com esse projeto da BioEdTech. Mas eu tive a oportunidade de imprimir com elas um nariz. Então, tá aí a placa PET que a gente estava comentando, e aí a impressão é que dentro desse material aqui vai esse substrato, vai um substrato que é uma mistura entre as células humanas, colágeno, que é que dá a liga, numa estrutura de hidrogel, que é onde as células vão crescer e substituir, enfim. Então eu tive a oportunidade de nariz, orelha, acho que também teve uma impressão de uma aorta, porque vasos sanguíneos são mais complicados. No geral, coisas que envolvem capilaridade, porque aí você tem que fazer o fluxo sanguíneo passar.
São coisas que ficam ficando mais difíceis. Então eu acho que hoje em dia ninguém nunca, até a última vez que eu verifiquei, não é possível ainda imprimir um órgão completo, porque o órgão é uma combinação de vários tecidos diferentes. Uhum. Mas eu fico sempre muito orgulhosa de mostrar um projeto que acontece, no Brasil, que a Jana, no caso, pegou essa primeira impressora e hackeou de um modelo open source de impressora, tipo assim, né, então você vê, de novo, a coisa da ciência aberta, ela pegou uma impressora 3D, começou a fazer as modificações, até que hoje eu acho que eles já têm uma máquina deles que eles comercializam, eh, tanto para bioimpressão de células humanas, quanto para alimentos. Então ela já tem lá agora os próprios modelos, mas começou assim, porque a impressão 3D foi uma coisa, né, que assim que quebrou a patente, as pessoas puderam fabricar suas próprias impressoras 3D, abriu ali muita oportunidade para a comunidade trocar muitos arquivos em rede. E aí abriu oportunidade para que as pessoas também pudessem criar bioimpressoras 3D, né. Não vão, ó, Exatamente. E é pensando legal, né. é. É legal que agora eles também, no site, você vê que eles já a arquitetura de informação, eles já trazem, inclusive, também por segmento, né. Então educação mais básica, no sentido de pré-universitária, se você quiser impressoras, feitas para esse contexto, para pesquisa científica, para uma educação de alto nível ou pós-graduação, para um contexto de nutrição, gastronomia. Então eles também já estão, né, além de terem a disponibilidade de máquinas próprias, adaptando para esses diferentes nichos, o que é super interessante. O que nos leva a ter outras máquinas, né, que aí pode apresentar o pessoal da Biohack Academy. A gente falou, por exemplo, máquinas de papel, agora a gente acabou de falar da impressora 3D, do quanto que o desenvolvimento da ciência a gente vincula com a ideia do hardware, e o fato é que essa é uma das iniciativas muito interessantes que estão rolando até hoje. É a comunidade que Lina comentou, onde nos conhecemos em 2015, foi através desse curso, dessa experiência chamada Biohack Academy, que foi criada por essa sociedade que se chama Bar Society de Amsterdã, e parte desse desafio de ensinar as pessoas a construírem 10 equipamentos de laboratório em 10 semanas. Então, qualquer pessoa que tem acesso ao makerspace conseguiria fazer esses 10 equipamentos que estão aqui nessa imagem, desde um microscópio até um espectrômetro com uma webcam, até um agitador magnético, uma incubadora para crescer micro-organismos, fungos, bactérias, que são os equipamentos básicos de qualquer laboratório de bio barra algo. Pode ser biotecnologia, pode ser biologia molecular. Eles geralmente têm hardwares muito similares, o que seria esse mínimo laboratório viável, vamos dizer assim, para você conseguir lidar com micro-organismos, eventualmente fazer alguma manipulação genética, é isso que você precisaria. Nesse caso, também, a mesma lógica, designs abertos, estão abertos para a comunidade, inclusive iterar e propor melhorias, feitos de materiais acessíveis, aqui vocês estão vendo, por exemplo, equipamentos feitos de MDF. Eh, Temos Arduino, Raspberry Pi, um deles. Então, a ideia é que você instrumentalize as pessoas para terem o seu próprio laboratório. E aí, uma vez que esse laboratório esteja montado, basicamente você pode fazer unicórnio, não sei, mas é mais ou Gente, menos. só fazer aqui o meu momento de evangelização, né, porque, assim, a gente pensa muito nas máquinas, laboratórios, a gente pensa muito na estrutura física de um laboratório, mas, assim, eu já vi muitos laboratórios por aí que eles nem sequer são usados, né, então, se não tem uma comunidade, se não tem projeto, não tem uma cultura de compartilhamento, um espaço é só um espaço, né. Então, assim, achei muito legal que você postou essa foto. Gente, Padilha era um bebê nessa época, olha isso. Ele era o nosso tutor. Exatamente. É. Ponto da não, mas é exatamente isso. Até pra gente não cair só nesse fetiche da máquina, no fetiche da ferramenta e achar que isso É, o unicórnio tipo, vai sair desse laboratório só pelo fato de você ter o hardware, não necessariamente. Então, às vezes o que eu gosto de fazer é ter um projeto. Tipo, quero fazer, né, o projeto que eu queria fazer no Biohack Academy era cultivar minha pele em laboratório, para fazer uma bolsa para mim mesma com a minha pele, né, o Lina Vuitton. Então as eu pessoas, ao invés de me abraçar, abraçassem a bolsa. Então, às vezes, quando você tem um projeto, ele fica mais interessante para você aprender quais são as máquinas que eu preciso, por que que eu preciso delas, né, porque aí e que outras pessoas estarem interessadas em fazer esse projeto junto comigo, né. Eu acho que muito do laboratório de fabricação digital e a ideia do bio, traz também essa coisa da educação baseada em projeto, porque ela coloca
conhecimento dentro de um contexto, né. E aí, acho que uma comunidade ajuda nisso também. O suporte emocional, porque nem sempre dá certo.